A paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Você está aqui, e isso já diz muito, porque acordar e imediatamente buscar a Deus, antes de qualquer outra coisa, não é hábito de todo mundo, é escolha. E você fez essa escolha, antes do trabalho, antes das preocupações, antes do telefone e do barulho do mundo. Você veio buscar a Deus primeiro, e Deus honra isso. Sabe o que é lindo nesse gesto? Ele é pequeno por fora, mas enorme por dentro. Por fora, parece que você só parou alguns minutos para orar. Mas por dentro, você está dizendo uma coisa muito poderosa. Senhor, sem o Senhor esse dia não faz sentido. Sem a tua presença, esse dia pode até acontecer, mas vai ser oco. Eu quero mais do que um dia que acontece. Eu quero um dia que tem Deus. E Deus responde a esse tipo de busca. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus disse algo que parece simples, mas que é revolucionário. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, não depois de resolver o essencial, não quando sobrar tempo, primeiro. E o prometido é que o resto vem depois, não que some, mas que vem depois, na ordem certa. Pode ser que você chegou aqui hoje animado, cheio de expectativa, pronto para um dia novo. Pode ser que chegou pesado, com algo incomodando desde ontem, com aquela sensação de cansaço que não passa nem depois de dormir. Não importa como você chegou, o que importa é que você chegou, e Deus está aqui também, esperando. Com paciência que não tem fim, com amor que não tem condição. Hoje nós vamos orar juntos, de um jeito que vai cobrir cada área da vida. Vamos ser honestos, vamos ser corajosos, vamos ser confiantes, porque oração não é recitar palavras bonitas, é conversa real com o Deus real que te ouve de verdade. Vamos juntos, aleluia. Senhor, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, eu quero parar aqui e agradecer. Agradecer por este dia, por esta manhã, por este momento de estar vivo e consciente, e capaz de orar. Tem algo que eu aprendi com o tempo e que preciso me lembrar toda manhã: acordar não é automático, não é garantido, não é direito adquirido. É mercê, é graça, é Deus, mais uma vez, decidindo que a minha história não acabou ainda, que ainda tem capítulo, que ainda tem propósito, e que vale a pena me dar mais um dia. Cada manhã que acontece na minha vida é uma declaração silenciosa de Deus. Eu ainda acredito em você, ainda tenho plano para você, ainda tenho algo que você pode fazer, aprender, amar, servir, construir. Por isso te dei mais um dia. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, Jeremias escreveu no meio da destruição de Jerusalém: as misericórdias do Senhor não têm fim. As suas misericórdias não se esgotam. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. No meio das ruínas, ele encontrou motivo para agradecer. No meio do que estava destruído, ele enxergou misericórdias novas. Que eu aprenda com isso, Senhor. Que mesmo quando o dia começa difícil, quando as circunstâncias não estão favoráveis, quando o coração está pesado, eu ainda consiga enxergar a misericórdia nova que chegou com a manhã, porque ela chegou junto com o amanhecer, está aqui, disponível, me esperando. Obrigado por este dia, Pai. Eu o recebo com as mãos abertas, não sei o que ele vai trazer, mas sei de quem ele vem, e isso é suficiente. Aleluia! Pai, agora eu preciso ser honesto sobre os meus erros. E eu não vou ter vergonha de fazer isso, porque confessar é ato de fé, não de fraqueza. É reconhecer que preciso de Deus. E reconhecer que preciso de Deus é a coisa mais sábia que posso fazer. Errei em palavras. A minha boca nem sempre falou o que devia. Às vezes saiu mais do que precisava. Às vezes saiu no tom errado. Às vezes ficou calada quando devia ter falado. A língua é pequena, mas causa estrago grande, como diz Tiago, capítulo 3, versículo 5. E eu sinto o peso de momentos em que a minha língua não foi instrumento de Deus, mas do meu próprio impulso. Errei em escolhas.
Houve momentos em que eu sabia qual era o caminho certo e escolhi outro, em que o Espírito Santo avisou e eu não ouvi, em que a palavra deixava claro o que fazer e eu fiz diferente mesmo assim. Isso é desobediência, Senhor. E eu confesso. Errei também em atitude de coração, na comparação invejosa, no orgulho que não queria admitir que errou, na ingratidão que recebeu bênção e não reconheceu, na dureza com alguém que precisava de gentileza. Em tudo isso, Pai, eu me apresento arrependido. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a promessa é clara e linda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Fiel e justo. Não é bondade sentimental, é fidelidade de caráter. Deus não pode não perdoar quando há confissão genuína, porque seria agir contra o próprio caráter. E Deus não age contra o que Ele é. Eu recebo esse perdão agora, Senhor, com fé, com gratidão, e começo esse dia limpo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, tem coisa dentro de mim que está pesando. Pode ser que você que está ouvindo essa oração também reconheça esse peso, aquela coisa que está instalada no peito e que não vai embora por força de vontade, que você tenta ignorar, mas ela fica, que você tenta relativizar, mas a dor não diminui. Eu não sei exatamente qual é o peso de quem está ouvindo essa oração agora, mas Deus sabe, e é para Ele que eu vou trazer isso. Pode ser o peso da incerteza, de não saber o que vem por aí, de ter feito o que estava ao seu alcance e ainda assim não ter controle sobre o resultado. A incerteza cansa porque a mente humana quer saber o que vai acontecer, e quando não sabe, fica tentando imaginar, e muitas vezes o que imagina é pior do que o que de fato vai acontecer. Pode ser o peso da espera, de estar aguardando uma resposta que demora, uma oração que parece não ser ouvida, uma promessa que parece não se cumprir. A espera tem um peso específico quando a gente está cansado de esperar. Pode ser o peso de uma dor que ninguém vê, que você sorri por fora, mas por dentro está no limite, que participa da vida como se estivesse bem, mas sabe que não está. Qualquer que seja esse peso, Senhor, eu o deposito diante de Ti agora. Em Salmos, capítulo 55, versículo 22, a palavra diz: lança o teu peso sobre o Senhor, e Ele te susterá. Lança, não abraça, não carrega com cuidado, lança, com força, de uma vez, e quem o recebe tem poder infinito para sustentar. Senhor, que cada pessoa que está com peso hoje sinta o alívio de lançá-lo sobre Ti. Que os ombros de quem está curvado se endireitem. Que a respiração de quem está sufocado se abra, que o peso seja de Deus e a paz seja minha. Em nome de Jesus. Pai, tem um pedido que eu quero fazer nessa manhã que é diferente de qualquer pedido material. Um pedido que, se atendido, torna todos os outros menos urgentes. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo hoje, completamente, não parcialmente, não um pouco do Espírito e um pouco da minha vontade, todo. Porque quando sou eu que comando o meu dia, eu erro demais. Reajo quando devia ter respirado. Falo quando devia ter calado. Vou quando devia ter ficado. Me aproximo do que me faz mal e me afasto do que me faria bem. Mas quando o Espírito Santo está no comando, o dia tem outra qualidade. As reações são diferentes. As escolhas são diferentes. A percepção sobre as situações é diferente. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos discípulos antes de subir: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, não conhecimento somente, não habilidade somente. Poder, a capacidade de fazer o que por força própria seria impossível, de amar quem não merece, de perdoar o que dói, de ser paciente quando tudo grita para reagir, de confiar quando as circunstâncias dizem para se desesperar. Esse poder não sai de mim, sai do Espírito que habita em mim. Por isso eu preciso que o Espírito esteja em primeiro lugar, que não seja algo de fundo, silenciado pela correria do dia, que seja o que governa cada pensamento, cada palavra, cada decisão. Senhor,
Enche-me agora. Onde estou vazio, enche. Onde estou frio, aquece. Onde estou apagado, acende. Que o teu Espírito seja tão presente em mim hoje que as pessoas ao meu redor percebam que há algo diferente. Que essa diferença aponte para ti, não para mim. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu venho pedir proteção. Não como superstição, não como ritual, mas como fé concreta na tua palavra que promete guardar os teus filhos. Em Salmos, capítulo 91, versículo 11, está uma das promessas mais bonitas de toda a Bíblia. Pois ele dará ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Ordens, não sugestões. Deus ordena aos anjos. Eles não têm opção de não guardar quem Deus mandou guardar. Essa é a cobertura que está sobre a minha vida. Cobertura de ordem divina. Eu me coloco debaixo dessa cobertura agora. E coloco cada pessoa que eu amo também. Cada uma pelo nome que está no meu coração. Deus as conhece antes de eu mencionar. Mas eu as menciono porque isso é interceder. Isso é usar o privilégio de filho de Deus, que pode se apresentar ao trono da graça e pedir cobertura para quem ama. Que nenhum mal chegue perto deles hoje, Senhor. Que as armadilhas que foram preparadas sejam descobertas antes. Que os perigos que não conseguimos ver sejam afastados antes de chegar. Que os teus anjos estejam ativos, posicionados, atentos. E eu te peço proteção sobre a minha mente, que é muitas vezes o campo de batalha principal. Que o inimigo não consiga instalar pensamento de derrota, de desespero, de dúvida paralisante. Que cada mentira seja reconhecida como mentira antes de ser acreditada. Em Cirso, capítulo 10, versículo 5, a palavra manda levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que eu faça isso hoje. Que cada pensamento ruim seja capturado antes de criar raiz. Cobre a minha saída e a minha entrada hoje, Senhor. Como prometeu Salmos, capítulo 121, versículo 8. Desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Pai, agora eu abro espaço nessa oração para interceder pela minha família. Porque família é o que Deus criou antes de criar qualquer instituição. Antes da igreja, antes do governo, antes da escola. Deus criou a família. E se Deus criou, o inimigo vai atacar. E se o inimigo ataca, eu preciso orar. Eu oro pelos que moram comigo, Senhor. Pelos que compartilham o mesmo teto. Que passam pela mesma rotina, que enfrentam os mesmos desafios do dia a dia, que às vezes se machucam mutuamente porque a convivência é real e o amor real inclui conflito. Que esse amor seja mais forte que os conflitos, Pai. Que o perdão circule com mais facilidade do que a mágoa. Eu oro pelos que moram longe, pelos pais que estão em outra cidade, pelo filho que saiu de casa, pelo irmão que a vida levou para outro caminho. A distância física não diminui o amor, e a oração não conhece distância. Que o teu cuidado chegue onde os meus braços não chegam. Eu oro pelos laços que estão fraturados, pela relação familiar que foi ferida e que ainda não foi curada, pelo irmão que não fala com o irmão, pelo filho que se afastou dos pais, pela mágoa que ficou entre parentes que um dia foram próximos. Senhor, Tu que és Deus de restauração, age nessas relações. Não deixa que o inimigo ganhe o que pertence ao amor. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, a declaração é poderosa. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Que essa seja a declaração viva da minha família. Que o serviço a Deus seja o centro que une. Que a fé seja o fio que amarra os laços quando tudo mais tenta soltar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, agora eu trago o trabalho para essa oração. O que eu faço para viver? O lugar onde passo boa parte dos meus dias. As pessoas com quem trabalho. As responsabilidades que carrego. As metas que preciso alcançar. O esforço que coloco todo dia. Porque trabalho não é separado de Deus. O primeiro homem que Deus criou, Ele colocou para trabalhar.
Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, antes do pecado, antes da queda, Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. O trabalho é parte do design original de Deus para a humanidade. Não é maldição, é chamado. É expressão de quem somos como criaturas feitas à imagem de Deus que cria, constrói, cuida. Abençoa o meu trabalho hoje, Senhor, que o esforço produza resultado, que a criatividade flua, que os problemas que aparecerem encontrem solução, que as relações no ambiente de trabalho sejam de respeito e colaboração, que eu seja reconhecido pelo que entrego com integridade. E eu oro por quem está sem trabalho, por quem está buscando, mandando currículo, indo em entrevista, esperando retorno. Que o desânimo não vença antes da oportunidade chegar. Que o Senhor abra uma porta que faça sentido. Que venha não só emprego, mas trabalho com propósito. Eu oro por quem tem negócio próprio, que empreendeu com coragem e que precisa de favor de Deus para se sustentar. Que os clientes certos cheguem, que as parcerias certas se formem, que o que foi construído com honestidade prospere. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, a bênção de Deus inclui abençoar toda a obra das mãos, toda a obra, não só os projetos grandes, toda. Eu reclamo essa bênção sobre o trabalho das minhas mãos hoje, em nome de Jesus. Pai, agora eu oro pela saúde, e eu faço isso com fé real, baseada em quem Tu és, não em esperança vaga, em certeza de caráter, porque Tu és o Deus que sara. Esse não é atributo que Tu tiveste e perdeste, é o que Tu és, sempre, para sempre. Eu oro por quem está com o corpo adoecido agora, por quem enfrenta diagnóstico difícil, por quem está em tratamento longo que cansa o corpo e a alma, por quem toma remédio todo dia e torce para que o próximo exame mostre melhora, por quem está internado ou tem alguém internado, por quem acordou hoje com dor e não sabe se vai conseguir passar o dia com esse peso físico. Senhor, que a Tua mão toque nesses corpos, não como figura de linguagem. De verdade, que onde há inflamação, haja cura, onde há fraqueza, haja restauração, onde a medicina chegou no limite, o poder de Deus comece. Porque em Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra é absoluta. Nenhuma palavra de Deus ficará sem efeito. Nenhuma. Então, quando Deus diz que é o Senhor que sara, isso não fica sem efeito. Eu oro também pela saúde mental, porque é área de grande sofrimento e que muitas vezes é invisível. A depressão que apaga a alegria, a ansiedade que consome antes que o problema aconteça, o transtorno que torna o cotidiano uma batalha que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Senhor, que Tu sejas médico dessa área também, que junto com os tratamentos humanos, a Tua presença seja fator de cura. E eu oro pela saúde emocional, pelas feridas que ficaram de situações difíceis e que ainda doem mesmo quando a situação já passou. Que a cura vá fundo, Pai, que alcance a raiz, não só a superfície. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, agora eu quero orar por quem está precisando de milagre, não de uma melhora, de um milagre, uma mudança que humanamente não tem explicação, uma situação que está além do que qualquer esforço humano conseguiria resolver. Uma necessidade que só Deus pode suprir do jeito que precisa ser suprida. Eu sei que essa pessoa existe. Pode ser você que está ouvindo agora. Pode ser alguém que você ama. Pode ser uma situação financeira que parece impossível. Um diagnóstico que assustou os médicos. Um relacionamento que está destruído além do que qualquer conselho humano alcança. Uma porta que está fechada com tanta firmeza que parece selada para sempre. Mas eu sirvo ao Deus dos milagres, não ao Deus que fazia milagres, ao que faz. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo, não mudo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho ainda existe. O mesmo que multiplicou pão e peixe ainda existe. O mesmo que ressuscitou Lázaro ainda existe. E esse Deus está ouvindo essa oração agora.
Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, Deus faz uma pergunta que é na verdade uma declaração. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haverá alguma coisa difícil demais para mim? Difícil demais para Deus? Não existe. É a resposta embutida na pergunta. Não existe situação difícil demais para Deus. Senhor, que o milagre que está sendo aguardado venha. No tempo de Deus, que é perfeito. Do jeito de Deus, que é surpreendente. Com a marca de Deus, que é inconfundível. Que quando acontecer não haja dúvida, foi Deus. Só pode ter sido Deus. Em nome de Jesus. Pai, agora eu quero orar sobre a minha própria caminhada espiritual. Sobre como está a minha relação com o Senhor. Não como está a minha religiosidade. Minha relação. Porque são coisas diferentes. Religiosidade é externa. Relação é interna. Religiosidade é o que aparece. Relação é o que é real. Eu quero ser honesto sobre isso. Tem dias em que a minha relação com o Senhor está viva, presente, real. Dias em que a palavra fala direto ao coração. Em que a oração flui. Em que a presença de Deus é quase tangível. Que eu saio do tempo com Deus sentindo que encontrei o que eu precisava. E tem dias em que está mais frio. Em que a oração parece subir só até o teto. Em que abro a Bíblia e as palavras estão na página, mas não chegam ao coração. Em que a presença de Deus parece mais distante. E nesses dias, a tentação é achar que Deus se afastou. Mas geralmente não é Deus que se afastou. É que eu deixei de cultivar. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus disse à igreja de Éfeso uma coisa que me alcança. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor. Aquela chama inicial, aquele amor fresco de quando tudo era novo, aquela paixão de quem descobriu que Deus é real e que nenhuma outra coisa se compara. Senhor, se essa chama foi diminuindo em mim, eu quero ela de volta, não por obrigação, não por medo de consequência, mas porque eu me lembro de como é quando o amor por Deus está quente, e eu quero isso de volta. Aviva em mim o primeiro amor, Pai. Que a minha relação com o Senhor seja o centro de tudo, não item na lista, o centro. Em nome de Jesus, amém. Senhor, agora eu quero orar por quem está num vale, não no topo, no fundo, numa daquelas fases em que a vida parece só descer e a saída não aparece, em que cada dia parece mais pesado do que o anterior, em que a pessoa acorda já cansada porque a noite não descansou de verdade. Todo mundo passa pelo vale em algum momento. Não é sinal de que você perdeu a fé. Não é sinal de que Deus te abandonou. É parte da jornada. Os maiores heróis da Bíblia passaram por vales fundos. Davi ficou fugindo anos por causa de Saul. Jó perdeu tudo em sequência. Paulo foi preso, espancado, naufragou. E mesmo assim, no vale, Deus estava presente. Em Salmos capítulo 23, versículo 4, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. No vale, no meio do vale, Deus está. Não só no topo, quando está tudo bem. No vale, quando está tudo difícil. Quando a sombra da morte está ao redor. Mesmo ali, Deus está. Senhor, que quem está no vale agora sinta isso. Que não seja só teologia, não seja só versículo bonito, que seja experiência real. Que a pessoa que está no ponto mais baixo agora consiga perceber a presença de Deus que está lá também. Que o pastor que diz o Senhor é meu pastor seja sentido como companhia real no vale. E que o vale não seja permanente, Pai. Em Salmos, capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã vem. O vale tem saída. A estação muda. Que quem está no vale hoje veja a saída começar a aparecer. Em nome de Jesus. Pai, agora eu quero orar especificamente sobre as palavras que vou falar hoje, porque a boca é uma das áreas mais poderosas e mais perigosas da vida humana ao mesmo tempo. O mesmo instrumento que pode curar pode ferir, que pode encorajar pode destruir, que pode construir pode demolir.
Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a palavra não deixa dúvida. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Morte e vida, nos mesmos lábios, dependendo do que sai. E quem usa a língua colhe o fruto do que falou. Isso é lei espiritual. O que eu falo tem consequência para mim e para quem ouve. Senhor, que hoje as palavras que saírem da minha boca sejam palavras de vida. Que quando eu falar com meus filhos, eles saiam da conversa mais edificados do que entraram. Que quando eu falar com meu cônjuge, o amor seja sentido nas palavras. Que quando eu falar com colegas de trabalho, haja respeito e cuidado no tom. Que quando eu falar sobre outras pessoas, mesmo as que me irritam, eu não espalhe o que não quero que espalhem sobre mim. Que eu pense antes de falar, Senhor. Que o filtro do Espírito Santo funcione antes da boca abrir. Que a pergunta antes de qualquer palavra seja: isso vai edificar ou vai derrubar? Isso vai curar ou vai ferir? Isso vai honrar a Deus ou vai me envergonhar? Em Efésios capítulo 4, versículo 29, a palavra diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Que transmita graça, que cada palavra minha hoje seja veículo de graça, que as pessoas que me ouvirem recebam algo de Deus por meio do que eu falei. Em nome de Jesus, amém. Senhor, agora eu abro essa oração para algo que está no coração de Deus desde sempre, as almas que ainda não te conhecem. As pessoas que vivem e morrem sem nunca ter ouvido o nome de Jesus dito com amor, com verdade, com vida. Eu não consigo chegar em todo lugar, mas Deus pode, e a oração tem um alcance que a presença física não tem. Quando eu oro por alguém em qualquer lugar do mundo, o Espírito de Deus pode ir até lá, pode falar, pode agir, pode preparar um coração que eu nunca vou conhecer para receber o Evangelho. Em Romanos, capítulo 10, versículo 14, Paulo pergunta: como ouvirão sem alguém que pregue? Alguém precisa ir, alguém precisa falar. Mas antes de ir e falar, alguém precisa orar. E eu posso orar agora por quem vai ir depois. Posso preparar o terreno espiritual de lugares que nunca vou visitar. Senhor, que o Evangelho chegue a cada canto que ainda não foi alcançado. Que missionários sejam enviados com proteção e poder. Que a mensagem de Cristo seja traduzida para toda língua, para toda cultura, para todo povo. Que nenhuma geração passe sem ter a oportunidade de ouvir que Deus ama, que Jesus morreu, que o Espírito Santo vive, que a vida é eterna. Eu oro pelas pessoas ao meu redor também que ainda não conhecem Jesus. Meus vizinhos, meus colegas de trabalho, pessoas que eu vejo todo dia e que vivem sem a esperança que eu tenho. Que o Senhor me use como instrumento nessa missão. Que pela minha vida, pelo meu testemunho, pela minha palavra dita no momento certo, alguém veja Jesus antes de me ver. Em nome de Jesus. Pai, agora eu quero orar sobre algo que vai contra o instinto humano, a gratidão nas situações difíceis. Porque agradecer quando tudo está bem é fácil. Qualquer um faz isso. O desafio é agradecer quando dói, quando a situação é dura, quando a resposta que veio não foi a que eu pedi. E a Bíblia não pede que eu seja grato pelas coisas ruins. Pede que eu seja grato em todas as situações. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não por tudo, em tudo. A gratidão não é pela dor, é dentro da dor. É a decisão de reconhecer que Deus está presente mesmo quando o presente é difícil. Isso exige fé, Senhor. Exige crer que Deus é bom mesmo quando as circunstâncias não parecem boas. Que o seu plano é maior do que o que eu consigo ver no momento. Que a situação que estou enfrentando agora tem um propósito que eu talvez só entenda mais tarde. Pensa em Paulo e Silas na prisão, em Atos, capítulo 16, versículo 25. Presos, com os pés presos no tronco, após terem sido açoitados. E o que fizeram? Cantaram, oraram, louvaram, no meio da prisão. E o que aconteceu? As fundações tremeram,
As portas se abriram. As correntes caíram. O louvor dentro da prisão abriu portas. A gratidão dentro da dor moveu o céu. Que eu aprenda isso, Senhor. Que quando estiver preso em alguma situação difícil, eu cante. Que quando a dor apertar, eu ore de gratidão. Que a minha confiança em Deus seja tão profunda que apareça até nos lugares mais difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Pai, agora eu quero orar sobre um assunto que muita gente não fala porque tem vergonha. Quando a fé está pequena. Quando você quer crer, mas o coração fica hesitante. Quando você confessa a palavra, mas uma voz interna diz: será mesmo? Quando você viu Deus agir outras vezes, mas dessa vez duvida que vai agir de novo. Esse lugar existe. E existia na Bíblia também. Em Marcos capítulo 9, versículo 24, aquele pai que trouxe o filho com espírito mau para Jesus foi honesto de um jeito que me impressiona. Jesus perguntou se ele cria. E o pai respondeu: eu creio, Senhor. Ajuda a minha falta de fé. Eu creio, ajuda a minha falta de fé. Que oração mais honesta. Que coragem de admitir que cria e ao mesmo tempo que precisava de ajuda para crer mais. E Jesus não o repreendeu por isso. Não disse: volte quando tiver mais fé. Agiu, libertou o filho, respondeu à fé imperfeita, honesta, que veio com humildade admitir que precisava de ajuda para crer. Senhor, eu faço essa mesma oração hoje por mim e por quem está ouvindo. Ajuda a minha falta de fé. Onde ela está pequena, aumenta. Onde ela está hesitante, firma. Onde ela está duvidosa, esclarece. Que a tua palavra seja o alimento que faz a fé crescer, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que eu ouça mais a tua palavra do que ouço as vozes que duvidam. Que o que Deus diz sobre a situação fale mais alto do que o que as circunstâncias mostram. Que a fé seja maior amanhã do que é hoje, e maior depois de amanhã do que é amanhã. Em nome de Jesus, amém. Senhor, agora eu quero orar sobre algo que é importante e que raramente pensamos. Há áreas da minha vida em que eu ainda não deixei Deus entrar de verdade. Não por falta de fé. Às vezes por hábito. Às vezes por vergonha. Às vezes porque achei que era pequeno demais para trazer para Deus. Às vezes porque achei que era grande demais e que Deus não ia querer saber. Mas a Bíblia não deixa nenhuma área de fora. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo em nome do Senhor. Não tem exceção. Não tem área que fica fora da cobertura de Deus. Então hoje, eu quero convidar o Senhor para entrar em cada área que ainda estava fechada. Nos meus sonhos que eu ainda não compartilhei com Deus. Nos meus medos que eu mantenho guardados sem nunca orar sobre eles. Nas decisões que eu tomo sozinho sem consultar o Espírito Santo. Nos relacionamentos que eu não trago para oração. Nas finanças que eu cuido como se fossem minhas e esqueço que pertencem a Deus. Em cada uma dessas áreas, Senhor, eu abro a porta agora. Não de forma geral, genérica, de forma específica, área por área. Eu deixo Deus entrar. Entra no meu trabalho, Senhor. Entra na minha família. Entra nos meus planos. Entra nas minhas inseguranças. Entra nas minhas alegrias também, porque às vezes na alegria a gente esquece de agradecer. Entra em tudo, que nenhuma parte da minha vida fique sem tua presença. Porque onde tu entras as coisas mudam. Onde tu habitas a vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, chegamos ao fim dessa oração, e eu quero encerrar da forma mais simples e mais poderosa que existe, entregando esse dia a Ti. Não porque não vou fazer nada, vou trabalhar, vou me relacionar, vou tomar decisões, vou enfrentar o que aparecer, mas tudo isso vai ser feito não como se fosse meu. Vai ser feito como se fosse teu, porque é teu. Tu me deste esse dia. Tu me deste a vida que vai viver esse dia. Tu és dono de cada minuto que ainda vai acontecer. Então, Senhor, esse dia é teu. Cada hora, cada encontro, cada conversa, cada decisão.
tudo teu. Eu sou o mordomeiro, não o dono. E o bom mordomeiro administra bem o que o dono confiou. Que eu administre bem o que o Senhor me confiou hoje. Que eu não desperdice as oportunidades que vão aparecer. Oportunidade de amar, oportunidade de servir, oportunidade de falar de ti, oportunidade de perdoar, oportunidade de aprender, oportunidade de descansar no teu amor quando a situação apertar. Agora eu fecho com declaração de fé, Senhor, baseada na tua palavra, porque tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o que tu propões, como diz Isaías, capítulo 55, versículo 11. Eu declaro que o Senhor vai na minha frente hoje, que onde eu chegar, Ele já foi antes. Eu declaro que nenhuma arma formada contra mim prosperará, como diz Isaías, capítulo 54, versículo 17. Não hoje, não nunca. Eu declaro que o Senhor supre todas as minhas necessidades, como diz Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Todas, sem exceção. Eu declaro que sou filho amado de Deus, não por mérito, por graça. E nenhuma situação muda isso. Eu declaro que ao fim desse dia, quando eu olhar para trás, vou ver a mão de Deus em tudo. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, por esse encontro, por me ouvir, por ser fiel mesmo quando eu não sou, por amar mesmo quando eu erro. Toda honra, toda glória, todo louvor ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.